muito grande e eu venho acompanhando aos poucos o debate no Facebook, as aulas que vocês vão fazendo, né? E realmente é um assunto assim, de muito interesse da categoria e de muita dificuldade de se trabalhar com isso, né? E aí essa aproximação a partir da conversa com o Marcos foi no sentido da gente poder, assim, como entidade, como sindicato dos arquitetos, também dar apoio para esse tipo de formação, né, e tentar desenvolver trabalhos em conjunto que possam fazer com que os arquitetos e estudantes possam trabalhar com isso, né? Fazer com que de fato isso seja um campo de trabalho profissional do arquiteto urbanista, né? A apresentação da categoria, né, buscar consolidar de uma maneira mais sólida esse tipo de trabalho. E não basta assim a gente trabalhar com os arquitetos sobre isso, né? Então existe uma complexidade muito grande de atuação junto com movimentos de moradia, junto com prefeituras, junto com políticas públicas, com universidades, em que a gente vai tentando amarrar isso tudo, né? Mas imaginar com uma pessoa que tem um orçamento reduzido, que pensa de repente em reformar a sua casa. Aí ela está no Google e vai falar, deixa eu ver o que os arquitetos estão fazendo, vai aparecer isso aqui. Quando aparece uma coisa dessa como referência de arquitetura, né, logo a pessoa corre e fala, não vou fazer um monumento na minha casa, né, não vou fazer, eu não estou procurando um luxo, não estou procurando algo que possa simplesmente ter um carimbo de um arquiteto e assinar e tudo mais. Está procurando realmente algo que um profissional que possa resolver seus problemas. E aí a gente tem um problema da formação do hiato, da formação do arquiteto, que é muito mais vinculada, né, a esse tipo de construção de um monumento do que resolver as necessidades reais da população, né? Então pensar em contratar um arquiteto para a população de baixa renda é um luxo. E quando a gente trabalha com as comunidades, fazendo projeto de assistência técnica, fazendo qualquer tipo de projeto, as famílias realmente acham que é um sonho chegar um arquiteto na sua casa, nunca imaginaram que isso poderia acontecer, né, porque a referência é essa. São referências muito distantes da nossa realidade. A partir dessa situação, a gente viu que o primeiro contato que a gente tinha que fazer não era nem reunindo os arquitetos para tentar fazer uma proposta, mas sim indo nas comunidades e reconhecendo as suas necessidades e dali construir propostas que pudessem ser. Aí então chamar os arquitetos. Os grupos de trabalho de assistência técnica tem em Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. São Paulo ainda acho que é o pessoal aqui do grupo, né? Não sei. São Paulo também está começando um trabalho, né, dentro desse sobre assistência técnica, e nesse grupo ele desenvolve várias ações. Em Ribeirão Preto ele está desenvolvendo um projeto de melhorias habitacionais para uma comunidade. Então foi um trabalho aí de quase um ano de elaboração de projetos, visitas a comunidades, levantamento de dados, né, conversa com os moradores. E nesse ano começou a fazer assim, a estratégia para a entrada na comunidade foi fazer um balcão tira-dúvidas, né, que as pessoas iam conhecendo os arquitetos a partir daí, tirando dúvidas sobre como reformar sua casa, como captar um recurso, enfim, com dúvidas gerais da habitação. A parte burocrática, no final das contas, ela é mais simples, né? Porque a definição da forma jurídica de organização do escritório ou do coletivo, né, ela não tem muitas saídas. Ou é um escritório, né, como qualquer outro, uma empresa, né, uma associação de arquitetos, pode ser uma associação sem fins lucrativos, uma ONG, né, um instituto. O instituto e a associação é basicamente a mesma coisa, e cooperativas de arquiteto, né. As cooperativas já é um processo um pouco mais complicado, porque ela depende de alguns registros que são dificultados no Brasil para que não existam cooperativas, né. Então, ela é um processo assim, que depende de um amadurecimento do coletivo, do grupo, para chegar a uma cooperativa, né. E como autônomo também é possível. Eu quando trabalhei na Mitar, eu fui contratado, eu fiz um trabalho em Taboão da Serra, né, em 2011, foram 77 casas na comunidade Vale das Flores.
E eu fui contratado como autônomo. Né? Na verdade, o meu escritório foi contratado, mas o escritório é de mim mesmo. Sim. Então existem assim, várias formas, depende de existir um programa ou algum projeto em andamento e a forma se adequar a ela, tem que se adequar, ou então de começar um relacionamento com a comunidade, né, as discussões do coletivo, qual que vai ser o caminho. Então esse trabalho anterior a pensar se eu vou ser uma associação, se eu vou ser uma ONG, um escritório, ele é fundamental, assim, ele é mais importante, né, ter um coletivo, ter um grupo de arquitetos que comece a escolher onde quer trabalhar. Da captação de recursos, né? Acho que você podia falar então um pouco sobre isso, como, da onde que vem o dinheiro para esse trabalho? Vou falar bem rapidamente assim, eu cuido do programa de moradia de emergência, então, como a Mari falou, é um pouco diferente, né? Uma moradia, o nosso público são comunidades, sei lá, a pessoa tem uma lona, uma madeira um pouco mais frágil, então a gente constrói uma moradia também de madeira, só que uma madeira mais estruturada, naquele mesmo local. A nossa captação de recursos, basicamente, hoje ela tem 3 frentes, né? Uma que é a captação de sócio individual, então que é onde vocês podem doar diretamente para o teto, e a gente reverte esse dinheiro tanto para custo de material quanto para custo administrativo do escritório, ou para outros projetos. O segundo é a captação através de empresas, então a gente, para apresentar essa nova realidade que muitos colaboradores de empresas não conhecem, né, quebrar esse estigma, tirar essa parede que existe, a gente convida os colaboradores a trabalharem com a gente e a empresa faz uma doação pelo aquele team building que eles estão fazendo. É a maior entrada de recursos que o teto tem hoje, então ele custeia custo em campo e para outros projetos que não necessariamente são a casa. E o terceiro, mas não menos interessante, é o custo através de colégios, que a gente parte do princípio, se a gente quer uma pessoa com 20, 30 anos bem formada, a gente vai começar ali na base, que é nos colégios de São Paulo, trazer essa molecada para vir trabalhar com a gente também, conhecer um pouco da realidade. Em abril, uma vez por ano, a gente faz a denúncia geral da causa. Então a gente pega as grandes esquinas de São Paulo, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro, e coloca os nossos voluntários para captar recurso, e mais do que captar esse recurso, denunciar o porquê que a gente está trabalhando. Então teve ano que em 3 dias a gente conseguiu captar R$500 mil. Que é recente na nossa história, há um ano surgiu um nicho que é o raio de atuação de algumas empresas. A gente conseguiu ganhar um edital recentemente em Ponta Grossa, lá no Paraná, que era o raio de atuação da empresa, então eles tinham interesse de projetos nas comunidades próximas. Eles falaram, olha, Denis, a gente não vai financiar coisa lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro e na Bahia, mas tem comunidades num raio aproximado aqui da empresa. Se vocês atuarem lá, fizerem o diagnóstico coerente, é o mais importante, né? Não adianta a gente só pela verba também, então vamos inventar um projeto ali na comunidade. Se vocês apresentarem um diagnóstico coerente, a viabilidade financeira e um modo de incluir também meus colaboradores na hora da execução, para juntar essa galera, tanto meus colaboradores perderem o preconceito e a comunidade também perder o receio da empresa, a gente financia. Então, projetos que trabalham com esse raio de atuação da empresa, hoje em dia são muito bem vistos. Assim. E essa experiência, na verdade, é a maior experiência das soluções urbanas. A gente conseguiu atuar exatamente por isso. Nós passamos a atuar como responsabilidade social de uma empresa. E atuávamos na comunidade que ficava nos fundos da sede. E muitos moradores da comunidade eram funcionários da empresa. Mas era uma empresa pública, era o Instituto do Brasil. E então eles foram nossos patrocinadores por 7 anos. Acabou agora por conta da crise do Estado. Mas é uma estratégia bastante interessante. Na verdade, dar
um equilíbrio bem interessante, porque você consegue atuar por mais tempo. Outras formas você tem que estar o tempo todo captando, buscando, escrevendo edital, enfim, tem formas diferentes. A gente lá nunca trabalhou com doação direta, mas hoje, por exemplo, eu tenho visto que é uma forma também bastante eficaz. Um pouco da penetração do trabalho do arquiteto nas ocupações. A maior parte, a grande parte, já tem um grupo de luta por moradia, né? FLM, PST, etc. E esses movimentos de luta por moradia já costumam ter uma assistência técnica. Ou não? É essa a pergunta, na verdade, né? se esses movimentos já têm alguma assistência técnica pré-definida ou é aberto, assim, né? Como que é esse diálogo com os movimentos de luta por moradia? Mas a quantidade de projetos que tem para ser desenvolvidos, as assessorias existentes nem sempre dão conta, né? E acontece muito também de algumas comunidades entrarem no movimento. O movimento é antigo, mas a organização da comunidade é nova, né? Por exemplo, a comunidade de Ribeirão Preto está entrando agora na União, mas tinha duas lideranças que já estavam na União de Movimento de Moradia. Então, assim, ela é muito variável. Assim, a maioria das organizações, das entidades, associações, movimentos, não tem essa coisa. Não tem. Inclusive, depende, assim, falta muito, né, principalmente com quem está começando a organizar a comunidade, de conhecimento do que é o trabalho do arquiteto dentro desse campo. Ainda falta muito, né? Sem contar que nessa leva aí do Minha Casa Minha Vida Entidades, que é aquela o programa do Minha Casa Minha Vida, que destinava o recurso direto para a conta do movimento, e o movimento contrata assessoria, contrata equipes de produção da casa ou uma consultora, muitas assessorias que foram formadas agora para poder atuar com isso não conseguiram, né? Tem algumas entidades aí perdendo terra porque não teve projeto. Vou perguntar em relação a políticas públicas, né? O que tem de política pública acontecendo e como é que você enxerga o horizonte? Assim, se está melhorando, se está piorando, se está na mesma? A questão de captação de verba, vir alguma coisa do Estado. Tem poucas experiências. Tem Suzano, que tem uma experiência até interessante, mas ela é limitada também. A prefeitura atende no balcão as pessoas que estão interessadas a ter um arquiteto acompanhando a elaboração de projeto e execução de obra. Então a população vai lá no balcão da prefeitura, a prefeitura tem um cadastro de um conjunto de profissionais, escritórios, e ela vai, na medida que vai chegando a demanda, vai chamando esses profissionais e paga um valor X por projeto. Isso já tem aí uns 5 anos que tem acontecido em Suzano. Bauru tem alguma coisa parecida, lá é um pouco mesclada. A Bauru ela tem um subsídio da prefeitura para projeto e uma outra parte a própria família banca, né? Então faz uma composição do recurso. A família banca acho que em torno de no máximo 200, 300 reais, o resto é a prefeitura, né? E a mesma forma, a prefeitura tem um cadastro e na medida que se viabiliza a terra, porque o problema é onde fazer a casa, né? Então, na medida que a família consegue um lugar para fazer a casa, ela vai chamando os arquitetos e contrata e vai tocando, né? Fora isso, assim, o que a gente percebeu, né, é que as prefeituras estão chamando o sindicato para discutir implantação de programa de assistência técnica, principalmente depois dessas últimas eleições. Por que isso? Né? Elas são falidas, sem recurso, e quando a gente atua, por exemplo, se pegar 100 mil reais para de repente trabalhar com assistência técnica, o número de atendimentos vai ser muito maior do que trabalhar com a produção de habitação. Então, se destinar os recursos para regularizar, fazer a regularização fundiária, urbanização de favelas e melhoria habitacional, né, é um recurso muito menor que se gasta do que para a produção, comprar terreno e produzir a casa nova, né? Então, dentro do momento de crise, a assistência técnica é uma saída para continuar atendendo,
né? Então a gente acha que tem um contexto favorável de algumas prefeituras implantarem isso. A gente está falando aqui de assistência técnica, mas quando a gente fala de moradia para baixo renda, não dá para a gente pensar só na assistência técnica. Claro que a assistência técnica é fundamental, mas quando a gente atua na ponta, no dia a dia, a gente percebe aonde estão os outros gargalos, né? Então, você tem uma mão de obra de má qualidade, você não tem o acesso a um crédito adequado para que as famílias possam parcelar a sua obra, a ausência da assistência técnica, enfim, tem uma série de outras questões. Sim, isso eu já estou considerando que seja uma comunidade consolidada. Já urbanizada, né? Já não é nem o caso do teto. Mas porque já existem políticas públicas para a urbanização, quer dizer, já existe a consciência de que o poder público tem que investir nisso, né? Por mais que ainda falte muita coisa, já existe pelo menos essa consciência. Agora, na moradia que está nas comunidades, é um trabalho que a gente tem de convencimento da sociedade, do poder público, de que ele também é responsável por aquilo. Até alguns anos atrás, o discurso, que era muito o discurso do BID, era de que o poder público não deveria investir na propriedade privada, né? Então, o investimento em melhoria habitacional seria um uso inadequado do recurso público, porque você estaria investindo numa propriedade, no bem de uma família. E aí a gente vem tentando desconstruir essa ideia, porque se na cidade formal existe a obrigatoriedade de ser um profissional habilitado assinando a sua obra, então na cidade informal, como é que isso se resolve? Né? Isso é uma questão. A outra questão, a precariedade habitacional é responsável por uma série de problemas graves de saúde e acidentes. Só para vocês terem uma ideia, 25% das internações de traumatismo craniano são causadas por queda da laje. A cada 3 dias morre uma pessoa pelo mesmo motivo. Então, é um problema de saúde pública. Então, não dá para o Estado fechar os olhos. Né? Então, as ONGs, elas acabam também atuando como uma forma de incidência política, né? Buscando contribuir com a construção de políticas públicas. Né? Então, antes da mudança de governo, foi um trabalho de anos construindo uma proposta que acabou sendo encaminhada também com a parceria com a FMA, com o PRU, várias ONGs se reuniram para apresentar uma proposta no Conselho das Cidades, convencer os movimentos de que o investimento em melhoria era importante, porque os movimentos eles também são muito voltados para a construção de novas unidades e não para as melhorias, né? Quem já mora na favela entende que tem uma casa, então ele não é demandante de política habitacional. Mas, no máximo, ele entende que ele precisa de reforma, mas que isso é uma responsabilidade dele. Ele não percebe que existe uma responsabilidade, pelo menos uma responsabilidade compartilhada aí. Então, eles não fazem parte dos movimentos. Então, a gente precisou também convencer os movimentos de que o investimento, destinar recursos do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, para a melhoria também é importante. Existia essa discussão também, nossa, eu olhava o quanto é distante, o quanto eu não faço parte disso, né? Você citou que a academia, algumas faculdades incentivam, outras incentivam bem menos. E uma provocação que eu faço para vocês também é que existem pessoas pensando nisso, óbvio que no nível micro, existe no macro, mas também existe no micro. São organizações, negócios sociais que vocês podem buscar, podem começar se voluntariando, porque na hora que for chegar nesse nível macro de discussão, a sementinha começa a ser plantada ali no micro. Então, eu sempre trabalhei em alguns escritórios de arquitetura e não olhava para o nicho ali da comunidade, o que poderia ser feito, o que os moradores traziam também de inovação que eu nem imaginava, né? Eu ficava ali dentro discutindo o que seria bom para a comunidade, sendo que eu não escutava a galera que sabe o que é bom para eles, né?